Há 94 anos, na cidade do Recife, morria João Pessoa, então presidente da província da Paraíba. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo que tinham sido dados por João Dantas. Na época, chegaram a considerar que se tratava de um crime político, mas a verdade não era bem essa. O casarão onde hoje funciona o Museu da Cidade de João Pessoa, na Praça da Independência, já serviu de moradia para o então presidente da Paraíba, João Pessoa. Ele morou aqui por alguns meses em que o Palácio da Redenção passou por reformas. O espaço atualmente abriga diversos itens utilizados pelo político, como, por exemplo, o birô em que ele despachava. Nascido em Umbuzeiro e sobrinho de Epitácio Pessoa, o homem que dá nome à capital da Paraíba foi morto em meio a um contexto político que causou comoção no Brasil em 1930. O João Pessoa, a carreira dele se alavancou por ele ser sobrinho do Epitácio Pessoa, que foi presidente da República. Ele é natural de Umbuzeiro e veio a ser assassinado quando tinha 52 anos. Ele governou a Paraíba durante 2 anos, entre 1928 e 1930, e foi assassinado no meio do seu mandato. Na Paraíba de 1930, João Pessoa enfrentava forte oposição política dentro do estado. Conflitos como a revolta de Princesa, no município de Princesa Isabel, desencadeou uma crise que levaria o então presidente do estado a uma desavença com outro político importante chamado João Dantas. Essa desavença terminaria em tragédia. Quem assassinou João Pessoa foi o João Dantas, e ele veio assassinar o João Pessoa por conta de um conflito passional, mas também que tinha um contexto político. O João Dantas era opositor ao governo do João Pessoa e também era advogado do Zé Pereira, que era o coronel que liderava a revolta que estava ocorrendo no interior do estado, que buscava a emancipação do município de Princesa Isabel. E foi exatamente em 26 de julho de 1930, quando João Pessoa estava na Confeitaria Glória, uma antiga confeitaria que ficava no centro do Recife, que João Dantas entrou no estabelecimento e apontou uma arma de fogo para João Pessoa, disparando 3 vezes. Ele estava sentado nesta cadeira, junto a esta mesa, objetos que seguem preservados aqui no museu até hoje. Nesse momento, João Pessoa deixa a vida e se transforma num dos principais mitos da nossa história. Foi então que o João Dantas soube, do que havia acontecido, e ele foi até o João Pessoa quando ele estava na Confeitaria da Glória, que ficava localizada na Rua Nova, no Centro Histórico de Recife. Foi então que ele foi, propriamente, ele não mandou matar, ele foi até o João Pessoa e cometeu o crime. A morte de João Pessoa, que na época tinha perdido as eleições presidenciais meses antes, enquanto vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas para Júlio Prestes, ajudou Getúlio a alimentar uma consternação popular que, somada à acusação de eleições fraudulentas e ao momento de crise financeira em consequência da crise de 1929, desencadearia o episódio histórico que ficou conhecido como Revolução de 30. 94 anos depois, a história do político que se tornou um mito permanece viva, não só no nome da capital, mas na memória de todos os paraibanos.